E aí, família, vamos lá? 4 materinhas para você ficar bem informado, hein? Olha só. Pauta do dia. Mazda planeja aumentar a produção local de carros vendidos nos Estados Unidos após as medidas tarifárias. Tá? Isso vai impactar a fábrica da Mazda pro lado de cá no Japão? Grande provavelmente. Tá? Dá para ter uma noção? Não dá, porque a Mazda não solta números. Eu vou chegar lá. Tá? Segunda matéria. Número de pedidos de assistência social em fevereiro aumentaram 3,6%. Isso porque nessa época nem as medidas tarifárias do Trump estavam valendo ainda. Então já dá para você ter ideia como é que está a inflação aqui no Japão e o bicho está pegando pro lado de cá. Terceira matéria. O secretário do Tesouro americano vai se encontrar com o vice-primeiro-ministro chinês. Eles vão começar a tentar ter uma ideia de, como é que se fala, para chegar num acordo na ideia da parte tarifária. Isso é bom? Entre aspas, sim. Tá? Só que enquanto não tiver nenhuma resolução deles, o Japão fica no fogo cruzado. É tenso pra caramba. Tá? E na última matéria, e a mais importante, tá? E essa daqui vai impactar diretamente o teu bolso, querendo ou não. E eu já havia alertado para esse problema. E eles estão voltando a fazer, infelizmente. Tá? Então você vê que o próprio governo japonês, ele está inflacionando o arroz. Tá? Então essas medidas aqui vão mudar, vão melhorar. Não tem sinais. Vai ter sinal para melhora? Não, não vai ter. Por mais que o ministro, né, o primeiro-ministro do Japão, abaixe o preço do arroz, o ministro da agricultura ali, estou vendendo arroz para poder abaixar o preço. O próprio governo está inflacionando. Por que disso? A JA, que é a cooperativa aqui do Japão, tá? cooperativa agrícola, aumentará os pagamentos adiantados dos agricultores de 30% a 40% para garantir os arroz. Então, o que isso quer dizer? Que vai ter ainda aumentos no arroz de 30% a 40%. Fora o que já está aumentando. Já dá para você sacar que, dependendo do preço do saco do arroz, vai passar dos 10 mil. E brincando. Então é aquela velha história. Se você consome muito arroz ou já tem restaurante, alguma coisa assim, melhor já começar a fazer um certo estoque para poder absorver esse aumento de preço, porque senão o troço vai ficar esquisito. Tá? Mas vamos começar aqui com as matérias. Isso aqui foi só a pauta, já acabei dando até um spoiler, tá? da última matéria, mas vamos lá. A questão da Mazda aqui. Em resposta às tarifas impostas pelo governo Trump, a Mazda revelou sua intenção de aumentar a produção de carros para venda nos Estados Unidos. A Mazda envia veículos de sua fábrica no Alabama para destinos nos Estados Unidos, como Canadá e México. No entanto, em resposta às tarifas impostas pelo governo Trump, a empresa decidiu interromper a produção para o Canadá a partir do dia 12 de maio. Ah, japonês, mas você está falando coisa lá. Tá, calma, eu vou chegar lá, gafanhota. Calma. Segundo a Mazda, a empresa aumentará a produção local, redirecionando alguns carros com destino ao Canadá, que era com destino ao Canadá para os Estados Unidos. Dos carros fabricados na fábrica do Alabama, apenas cerca de 10.700 foram vendidos no Canadá no ano passado. E a Mazda não informou quantos enviará para os Estados Unidos no futuro. Muitos dos carros que a Mazda vende em seu principal mercado, os Estados Unidos, são exportados do Japão. E parece que, ao aumentar a produção local, lá no Alabama, a empresa pretende mitigar o impacto das tarifas impostas pelo governo Trump. Então vai dar impacto aqui no Japão? Vai. Porque ele vai tirar a produção daqui para jogar para lá. Dá para saber o número? Não dá. Mas já dá para você ter uma ideia que eles colocaram um número de 10.700 carros. Dependendo, se eles passarem toda essa produção de 10.700 carros para lá, você já sabe que serão menos 10.700 carros aqui no Japão.
Claro que esse número todo, de acordo com esse prospecto, não foi feito aqui, foi feito lá. Só que então não dá para a gente, nós temos uma ideia de impacto aqui, porque eles não deram números aqui. Mas você vê que eles falam, são exportados do Japão. E vai ser fabricado lá, já sabe que terá algum impacto aqui na fábrica da Mazda? Vai. O tamanho do impacto não dá para saber. Tá? Infelizmente, porque falta de dados, falta números. Então, pulando de matéria aqui agora, ó. 生活保護の件数は全国で1万9078件で、前の年の同じ月に比べて656件、率にして 3.6% 増えました。生活保護の申請件数が前の年の同じ月を上回るのは2ヶ月連続です。厚生労働省は、生活に困っている人はためらわず自治体の窓口に相談してほしいと呼びかけています。 Essa matéria aqui, tá? Eles estão datando do mês 2. Esse é o grande problema. Nós já estamos no mês 5. Então você já sabe que o governo Shiba está passando por problemas. E que ele está atrasando muito esses dados, essas informações. E agora, com esse negócio das tarifas, vai ser muito pior para ele. Tá? Então ele está atrasando muitos dados. Esses dados praticamente assim caducaram já, né? Porque olha só, o número de solicitações de benefícios sociais em todo o país em fevereiro deste ano foi de 19.078, com um aumento de 3,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o segundo mês consecutivo em que os números de solicitações ultrapassam o mês anterior. Vocês acreditam nisso? Que é só 2 meses, né? Então tá. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está pedindo que as pessoas que estão passando dificuldades financeiras não hesitem em procurar orientação nos órgãos governamentais locais. Então você vê que houve um aumento de número de pessoas pedindo ajuda ao governo. Então já dá para você ter uma ideia que a corda no pescoço das pessoas que está ficando cada vez pior. E com essa ideia do Trump isso vai piorar ainda mais. E é isso que eu venho tentando alertar as pessoas aqui, tá? Mas, continuando aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, o número de pedidos de benefícios sociais registrados em todo o país em fevereiro deste ano foi de 19.078, com um aumento de 656 casos, ou 3,6% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Este é o segundo mês consecutivo que o número de pedidos de benefícios sociais ultrapassa o mesmo mês do ano anterior. O número de domicílios que começaram a receber os benefícios sociais pela primeira vez em fevereiro deste ano foi de 17.527, com um aumento de 616 domicílios, ou 3,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto isso, em fevereiro desse ano, o número de domicílios beneficiários em todo o país era de 1.646.229, com uma redução de 3.446 domicílios. É quando eles começam a cortar, tá? Chega no período final, eles cortam ali, tá? Ou seja, 0,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar comentou: o número de pedidos de auxílio-desemprego é o segundo maior para os mesmos meses dos últimos 10 anos. Vou ler de novo. O número de pedidos de auxílio-desemprego é o segundo maior para o mesmo mês nos últimos 10 anos, sendo considerado um fator de aumento de domicílios unipessoais, caso de uma pessoa. Então, se você mora no Japão sozinho, toma cuidado. Você vê que o próprio Ministério do Trabalho está falando. Pedimos a todos que estejam enfrentando dificuldades financeiras que não hesitem em consultar o órgão público local. Eu gosto de trazer isso aqui porque ele mostra 2 dados para nós aqui. Primeiro, que aumentou o número de pessoas pedindo ajuda. Se aumentou o número de pessoas pedindo ajuda, o que você acha que é? Diz pro tiozão aqui
Diz pro Japa aqui, escreve nos comentários. Qual que é o segundo motivo? Aumentou o quê? Desemprego no Japão. Porque o governo, porque esses aqui são os dados de pessoas que foram aprovadas, tá? Ali. Porque aquelas que não são aprovadas não entram nessas estimativas. É a mesma coisa, o número de desempregados, né, em relação a Hello Work. São aquelas que passam pela aulinha ali do Hello Work para conseguir o auxílio-desemprego, né, o seguro-desemprego ali. Só que aquelas que não, como é que fala assim, não tem o tempo de carência para conseguir o seguro-desemprego, elas não entram nesses dados porque elas não vão na Hello Work, porque elas sabem que elas vão tomar um não na cara. Então elas não vão. E aqui é a mesma coisa. Então já dá para você ter uma ideia que subiu o desemprego no Japão. E é isso que muita gente ainda não entende, né? Como é que se fala. Eu espero que você, sim, você que está assistindo o Japa aqui, comece a tomar consciência disso e ver que a coisa não está legal pro lado de cá, tá? Se você puder fazer alguma coisa por você, já começa a fazer, né? Tem X coisas que você pode fazer. Eu já cansei de falar nos vídeos. Você pode estudar para aumentar seu valor de mercado. Você pode empreender, no caso, montar um negócio para você, seja lá um negócio que for. Mas se você montar um negócio, não fique à margem da lei, pelo amor de Deus. Abra uma empresa. Legalize isso. Tá? Porque o governo japonês ele quer dinheiro. Então ele vai ficar de cima de impostos. Tanto que saiu uma matéria. Tá? Não trouxe aqui. Tá, mas saiu uma matéria que 2 pessoas foram presas por vender produtos falsificados de luxo. No caso eram tênis. Poderia ter trago nessa matéria? Poderia, mas como é que fala assim? É mais do mesmo. Então, deixo de lado. Mas saiu isso. Então você vê que pessoas que tentam ganhar dinheiro à margem da lei aqui no Japão estão sendo presas. Tá? Então tome cuidado com isso. Quer fazer negócio? Abra de acordo com a lei japonesa. Vá lá, abra um MEI, né, a sua microempresa ali, registre isso direitinho, para não ter perigo, tá, em relação ao governo japonês. Porque se vier um desafeto e o cara te denunciar, os fiscais baterem na sua porta, tu vai se lascar. Porque eles vão querer o livro caixa. Se você não tiver livro caixa, eles vão querer saber toda a sua movimentação bancária e etc. Meu, você vai ter uma dor de cabeça que você não faz ideia. Além da multa, que vai ser astronômica. Porque dependendo, se o fiscal for com sua cara, ele vai dar a multa baseada nos últimos 5 anos. Se o cara for muito FDP, ele vai te dar uma multa baseada nos últimos 10 anos. E aí? E se você não tiver algo que comprove, mas eu montei isso aqui tem 1 mês. Beleza, você tem algo que comprova que só tem 1 mês. Aí que tá, por isso que eu falo que se você montar legalizado, tem ali de quanto você começou. Porque se você não tiver dados para comprovar o quanto você começou, em um caso um fiscal bata na sua porta por denúncia, tu vai se lascar. E as multas são astronômicas, então é melhor você se precaver. É melhor você gastar um pouquinho mais pagando imposto ali pro governo do que você ter que pagar uma multa astronômica. Mas vamos pular de matéria. Tanto você já sabe que o número de desemprego no Japão aumentou, né? Essa daqui é aquela velha história, né? Que você vê que o Trump parou de falar porque o Trump Doc cansou de mentir, né? Agora tá botando os outros ali. Só que nesse caso aqui, quem falou primeiro foi a China. A China veio a público falar que ia começar a fazer negociações com os Estados Unidos. Aí, a coisa, agora ganhou seriedade. À medida que saiu até na mídia, olha só. アメリカの財務省と USTR アメリカ通商代表部の発表によりますと、ベッセント長官とグリア代表は今週スイスを訪れ、ケラーズッター大統領と会談し、トランプ政権が発動した相互関税などについて協議するほか、滞在中、中国側の代表と会談し、経済や貿易問題について協議するということです。Vamos lá. Rapaz, eu não queria estar na pele do Bessent, porque esse cara está trabalhando muito.
Enquanto o Trump faz cagada para um lado, o Bessent tem que limpar a burrada do Trump pro outro. É tenso pra caramba. À medida que o atrito comercial entre os Estados Unidos e a China se intensifica, o secretário do Tesouro americano, Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos se reunirão com os colegas chineses na Suíça nos dias 10 e 11 desse mês para discutir as questões econômicas comerciais. Isso aqui é só o começo, tá? Vai chegar num consenso logo de cara? Não vai. Você pode ter certeza disso que não vai. De acordo com a declaração do Departamento do Tesouro americano e do Gabinete Representante Comercial dos Estados Unidos, Bessent, e o representante americano visitarão a Suíça essa semana. Os dois se encontrarão com o presidente suíço para discutir as tarifas recíprocas impostas pelo governo Trump e também se encontrarão com os representantes chineses para discutir questões econômicas comerciais durante a estadia. Segundo Bessent, as negociações com o lado chinês ocorrerão nos dias 10 e 11. Isso aqui é para começar. Mas você vê, é aquela velha história. Se você comparar algumas informações que nós temos aqui com o lado japonês. O lado japonês está tendo que ir até os Estados Unidos para poder negociar. Aí nisso o Ishiba fala, não, Estados Unidos, o Trump ele gosta de nós, ele está dando nossa prioridade para nós. Enquanto os americanos estão tendo que viajar ali, até a Suíça para poder negociar com a Suíça. Olha o tamanho da importância da Suíça em relação ao Japão. Então já dá para você ter uma ideia. Você vê que o japonês ele fica com um ego tão grande, mas ele não vê a diferença de tratamento. Você vê, né? Então, continuando aqui. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou que o vice-primeiro-ministro Li Feng, que supervisiona a política econômica, visitará a Suíça de 9 a 12 desse mês e se reunirá com o secretário do Tesouro americano, o Bessent, com seu homólogo chinês. Então você vê que agora as informações batem, diferentemente do Trump Pinóquio falando aquele monte de coisa, mas sem comprovação. É a mesma coisa que eles estão falando aqui. Ah, pode ser que essa semana saia algum tratado com algum país. Mas eles não falam nada, só falam isso. Então é aquela velha história. Entre falar e não falar fica a mesma coisa. Em resposta, um porta-voz do Ministério do Comércio da China emitiu uma declaração dizendo: presta bem atenção nisso. Se os Estados Unidos quiserem resolver a questão por meio de negociações, devem enfrentar um sério impacto negativo que suas medidas tarifárias unilaterais tiveram sobre si mesmos e sobre o mundo. Corrigir erros e resolver preocupações de ambos os lados por meio de negociações igualitárias. Isso é coisa que os Estados Unidos não vai fazer. Então você vai ver que não vai ter negociações tão fáceis. E ele acrescentou: a China jamais aceitará ameaças contínuas sob o pretexto de diálogo. É o que Trump faz. E é ainda mais impensável que eles tentem chegar a um acordo às custas de sua posição, de princípios e da justiça de equidade internacionais. Você vê que Trump não está fazendo isso. Então você vê que vai ter, nesse início aqui, vai chegar num acordo? Não. A não ser que tenha alguma proposta muito boa do lado americano em relação para a China. Porque caso contrário, não. Porque nessa guerra é aquela velha história. Enquanto a China está vendendo para o resto do mundo, os Estados Unidos não conseguem. É muito pouco. Tá? Então o que acontece? A chance da China sair vitoriosa nisso aqui, nessa parte, nessa guerra cambial, é muito maior. Pelo volume de transação que acontece. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, não precisa acreditar em mim, questão de viés partidário, político, cacete a quatro. Não precisa. Pesquisa números. Você vai ver o quanto diminuiu a parte de importação e exportação nos Estados Unidos. Você vai ver que os Estados Unidos já está com a recessão batendo na porta. E aí? Tá? Então é tenso pra caramba? Pra caramba. A China já está ruim das pernas, sim. É tanto que ela anunciou que ela vai diminuir a taxa de juros. Mas foi muito pífio.
a diminuição também. Mas já é alguma coisa. Mas você vê que a China está tentando fazer medidas para se proteger, enquanto os americanos não. Então, dependendo, vai dar pancada, vai. Só que nisso é aquela velha história. Se o Japão ceder tudo que os Estados Unidos querem, o Japão vai se lascar. Então você vê que está um fogo cruzado para tudo quanto é lado. O único que eu não estou vendo grandes notícias ainda, apesar que eu não tenho acompanhado muito, mas é da Coreia do Sul, em relação a essa parte tarifária. A última coisa que eu vi da Coreia do Sul ali, que a Coreia do Sul diz que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos também, foi que a China estava tentando mandar seus produtos para os Estados Unidos via Coreia. Eles mandavam os produtos para a Coreia, trocava-se os rótulos, no caso, em vez de ser made in China, colocava made in Coreia e mandava. Na plena safadeza. Né? E isso não estava acontecendo só na Coreia do Sul, parece que no Vietnã também começou a aparecer esse tipo de problema também. Tá? De eles mandarem os produtos para o Vietnã, trocarem os rótulos e mandarem para os Estados Unidos. Mas continuando aqui, desde que o governo Trump introduziu as medidas tarifárias, os Estados Unidos e a China vêm trocando tarifas adicionais, com cada lado impondo tarifas mais de 100% em relação um ao outro, e o atrito comercial está se intensificando. Tanto que chegou no momento que a China falou assim, não adianta. Você pode colocar 1000%, a gente não vai colocar mais, porque não faz sentido. Porque se eu colocar mais que isso também já não faz sentido. Porque já não vai ter mais negociação, não vai ter mais venda. Então se tornou inviável. Tanto que foi nisso aí que os Estados Unidos parou. Porque a China falou assim, isso parece briga de criança. Para. Tá ficando feio, como é que se fala. O secretário do Tesouro, Bessent, apareceu num programa da Fox News e disse a respeito das negociações com o lado chinês, que seriam realizadas na Suíça. Concordamos em começar conversando. Minha opinião é que precisamos aliviar as tensões para avançar. Por isso que eu falo que o Trump faz a cagada e o Bessent tem que limpar a bunda dele. Ele também afirmou que a situação que os Estados Unidos e a China estão impondo tarifas mais de 100% um ao outro é semelhante a um embargo e é insustentável. Isso é óbvio. Por isso que a China foi lá, ele colocou tarifas zeros para certos produtos que ele precisa. Por quê? Para não aumentar a inflação. Da mesma forma que as empresas foram lá na orelha do Trump e falaram, se você não abaixar os impostos aí, as tarifas para a questão de peças de carros, etc., o pau vai comer pro lado de cá. Aí o Trump, você vê que o Trump foi lá e tentou, né, dar a apaziguada e dar a baixada. Mas não foi porque ele quis, porque no ouvido dele. Ele também afirmou que a situação dos Estados Unidos, né, é igual a questão do embargo ali. Em relação à dissociação das economias dos Estados Unidos e da China, ele deixou claro que, embora seja desejável áreas estratégicas como aço e semicondutores e produtos farmacêuticos, não é desejável em áreas como a parte têxtil. Então você já sabe que parte de roupas, parte têxteis, não vai entrar na negociação. Então já dá para ter uma noção aqui que de início o que está pegando, o que é? É aço, que está com 25% ali, isso que resta é o Japão, tá? Que para eles ali já são 145%. Se eu não estou enganado, se somar tudo, ali desde a época da era Biden, etc., dá mais de 200% as taxações americanas em relação à China. Então, o troço é esquisito. Tá? Isso vai afetar o Japão? Grande provavelmente. Tanto que o secretário-chefe do gabinete Hayashi disse no coletivo de imprensa matinal: continuaremos monitorando de perto os acontecimentos entre os Estados Unidos e a China com grande interesse, que os dois são os dois maiores parceiros internacionais, parceiros comerciais do Japão, examinando cuidadosamente o impacto e respondendo adequadamente. Eu não sei que resposta, porque o Japão está apanhando dos dois lados. A China falou que ia aumentar as compras do Japão, não aumentou. Estados Unidos foi lá, meteu tarifas. Então sobrou o que para o Japão? Pequenos países. Só. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo para o brejo, e aqueles brasileiros ditos economistas não estão vendo isso. Eu falo assim porque às vezes aparece
cada comentário, cada coisa aqui que aparece, que você olha assim, você até coça a cabeça. Não falo que eu sou o dono da verdade, mas é só você ver a questão geopolítica. Se os dois maiores parceiros estão em guerra, o Japão está no meio ali, e sem poder fazer compra e venda, o que está acontecendo com o país? A parte de importação e exportação do Japão está indo para o brejo. E muito disso não faz manutenção do emprego das pessoas pro lado de cá. E aí? Tá? Então tem muito problema que, como é que se fala assim? Muita gente quis pagar para ver, eu havia anunciado aqui no canal, quis pagar para ver. Hoje você vê várias pessoas gritando no Facebook, estão demitindo aqui, estão demitindo ali. Beleza, e eu avisei, quis pagar para ver. Tá? Né? Porque havia tempo hábil para as pessoas tomarem suas decisões e tomarem, né, suas iniciativas de fazer alguma coisa, sim. E é esse o intento do canal. Trazer certas informações que é para as pessoas, por livre-arbítrio, decidirem o que quer fazer. Mas ela nunca vai poder alegar, no caso, a pessoa que assiste o canal, tá? Ignorância. Quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento. Ela nunca vai poder alegar que eu não sabia disso. Não, você sabia, você só não fez alguma coisa. Mas você sabia. Tá? Então, esse é o grande problema. A passividade é o que leva muita gente para o buraco. A indecisão, pior ainda. Só que nós chegamos num ponto que não dá para ser passivo e nem indeciso. Ou faça alguma coisa ou engole o choro e não reclame. Simples assim, não tem muito o que fazer hoje em dia. Tá? Mas vamos pular de matéria aqui. Tá? E essa daqui é a pior. Tá? Nesse caso. Aquilo que eu falo, que a JA está inflacionando o arroz aqui no Japão. Então adianta o governo falar que vai baixar o preço para um lado, se a própria cooperativa do Japão está aumentando os preços do outro. Faz sentido um troço desse? Não faz. Tá? Tanto que, nossa, eu tenho até desgosto, tem hora de ler comentário. Teve um comentário que eu li, que o cara fala assim, não, quem está inflacionando são os intermediários, o produtor não está recebendo esse valor. Olha o título da matéria, JA aumentará o pagamento adiantado dos agricultores em 30% a 40%. Então fala que os agricultores não estão recebendo, é mentira, está recebendo. O cara que fala um troço desse é uma topeira. Por isso que eu falo que tem gente que acha que entende de economia, não sabe, né? Mas vamos lá. Em esforço para garantir o arroz para a colheita do outono deste ano, as JAs de todo o país estão aumentando cada vez mais os pagamentos estimados que fazem antecipadamente aos agricultores em cerca de 30% a 40% em comparação ao ano passado. Então você já sabe que a próxima safra ela já vai vir com 30% a 40% mais cara. Isso fora do que já está aumentando agora, que já são 17 semanas consecutivas de um aumento de arroz. 17. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que isso vai piorar. Então se você tiver um restaurante e assistir o canal do Japa aqui, eu já te recomendo. Façam um grande estoque de arroz. Para você não ter que ficar aumentando o preço dos seus produtos no seu restaurante. Ou quem fornece bentô, né? Para não ter que ficar tendo reajustes atrás de reajustes sobre o seu bentô, porque nisso você acaba perdendo cliente. Essa série de reajustes acaba perdendo cliente. E quem não faz tantos reajustes acaba puxando o cliente do outro. Se tiver 2, 3 fornecedores de bentôs na mesma região ali, em época de crise, o mais barato vai dominar. Às vezes o sabor não seja nem tão bom, mas está mais barato. Então a pessoa vai optar pelo mais barato, dependendo de época de crise que nós estamos passando agora. Então se a pessoa ela consegue já fazer
um belo estoque de arroz, ela vai conseguir absorver vários aumentos de arroz. Porque, dependendo, já são 17 semanas de aumentos de arroz. Então, basicamente, se uma pessoa ela manjar de negócios mesmo, estratégia de negócio, ela sabe que praticamente são 17 semanas que ela vai ter que aumentar o preço do bentô dela. Porque senão ela vai estar tomando prejuízo em cima disso. Mas se ela aumentar toda semana o preço do bentô, vai chegar uma hora que o cara vai falar, não, para que não vou comprar mais, porque está aumentando direto. Não faz sentido. Tá? Só que se a pessoa não colocar ali, ela começa a tomar prejuízo e ela não percebe. É o que acontece com muitos brasileiros, que não entendem da estratégia de economia, né, na parte de negócios, e não faz o repasse dos preços. E nisso está absorvendo ali para não perder cliente, mas sem saber também, e nisso está tomando prejuízo sem saber. Está entrando dinheiro no caixa dele, mas se não tem tudo detalhado, discriminado, tanto de entrada, tanto de saída, por setorização, ele não percebe. É igual um cara que ele vai lá todo dia de manhã cedo, ele vai na padaria, no caso no Brasil, ele toma o seu café, come o seu pão na padaria, pega isso, pega aquilo, só que ele não discrimina. A partir da hora que ele começar a discriminar tudo aquilo ali, ele vai ver o tamanho do estrago que ele está fazendo no bolso dele, que dá para ele cortar. E esse é o grande problema de muitas famílias aqui no Japão. Eles vão no mercado, eles não detalham o que está comprando e não detalham os gastos. Então não dá para ter uma noção. Ele sabe que aumentou, mas ele não sabe da onde que aumentou ou como aumentou. Mas ele sabe que aumentou porque ele pagou mais. Ele está vendo que ele está pagando a mais ali em relação a tempos atrás. Mas ele não sabe diferenciar aonde que está o X do problema. Por isso que eu já expliquei aqui no canal, né, aqui em outros vídeos, questão de gramagem, preço de gramagem. Dentro do mesmo estabelecimento, 3 valores para o mesmo produto. É tenso? Pô, pra caramba. Você imagina um peito de frango ter 3 valores diferentes para o mesmo produto? Acontece pra caramba. A mesma coisa o repolho, quando é fracionado em 4 partes, em 2 partes. O mesmo repolho, ele dá diferença de preço. É complicado isso, pô, pra caramba, esse tipo de coisa. Só que nisso as pessoas vão pegando, elas não olham essa diferença. Então, dependendo, ela não consegue ver qual que é o custo-benefício melhor para ela. Se ela pegar um repolho inteiro ali, que parece que é mais caro, mas se ela comprar fracionado ao longo do tempo, vai sair muito mais caro do que aquele repolho inteiro. Então, muitas pessoas ainda não perceberam essas diferenças. Então, tem que se tomar muito cuidado. E é nisso que faz o dinheiro, seu dinheiro render ou seu dinheiro, né, se defasar. Né? Mas, continuando aqui. A taxa estimada é um pagamento adiantado que a JA paga aos agricultores ao coletar o arroz e serve como indicador para determinar o preço de comercialização do arroz naquele ano. Então eu já havia feito esse alerta aqui no ano retrasado, que iria valer, né, do ano passado, que estava valendo para agora. Então quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu já havia feito essa previsão no ano passado. O ano retrasado era um negócio assim. Tá? Então você vê que eu apego, eu vejo, eu alerto. E você vê que depois as coisas vêm acontecendo. Foi no ano passado para acontecer isso, né? Que está acontecendo aqui. Então eu já havia feito esse prospecto. E vai acontecer ainda no ano que vem? Vai. Porque a própria JA está inflacionando. Tá? Então você vê o que acontece. Por mais que, dependendo da situação, os agricultores aumentam o plantio, só que como está tendo muito inflação do arroz, restaurantes, supermercados, né, e outros locais que usam muito arroz, hotéis, eles vão comprar isso numa quantidade muito maior do que o normal. Para quê? Para ter que absorver
esses aumentos para não ter que ficar fazendo esses repasses que eu acabei de falar agora há pouco. Só que nisso que acontece? O meu arroz some do mercado. Puf! Isso uma boa fração some do mercado. E nós temos exportações de arroz que já sai um certo tanto. Pá! Está aumentando o número de turistas no Japão. O que acontece? Aumenta o número de bocas comendo no Japão. E essas bocas elas vão comer, parece gafanhotos. Como é que fala assim? Comendo cada vez mais aqui no Japão. E nisso o que acontece? O arroz, puf, some. Por várias áreas que aquelas pessoas ditas economistas não perceberam ainda. Né? Só saem falando certas coisas que é o mínimo do óbvio. Mas se olhar por todos os vieses, você vê que fazem análises muito rasas. Não estou falando que a minha análise é certa, mas é questão de você ter percepção de mercado de vários ângulos. Então você já sabe que o grande determinador da inflação do arroz é a própria cooperativa do Japão. Acabou. Você vê que o governo japonês fez 3 leilões de arroz. Cadê esse arroz? Chegou no mercado? Não. Chegou o quê? 1, não sei tanto, 9%, 2% desse arroz chegou no mercado. Cadê o resto? É o que eu falo. Já compraram. E aquilo que não comprou, eles vão soltando aos poucos. Por quê? Para não baixar o preço. E eu havia alertado sobre isso. Que eles poderiam fazer essa jogada. Porque o leilão era totalmente fechado. A única coisa que eles só falaram quem foi que comprou. Foi a JA Zeno. Pronto. Aí a Zeno está colocando culpa na parte logística. Só que aqui no Japão, se precisar, eles mandam produtos até de trem-bala, até de Shinkansen. Então não culpa a logística pelo aumento de preço, que não rola. Porque você vê que a Corona Eco tem avião, frotas de... Isso fora as outras empresas, tá? Tem frotas de caminhões. Eles mandam produtos até de Shinkansen, se precisar. Então não vem falar que o problema é a logística, porque não é. Tá? Então tem muita coisa que tentam, como eu falo assim, mentir para o público, mas aquele pessoal um pouco mais antenado ao que está acontecendo percebe o tamanho da safadeza, tá, que está acontecendo aqui no Japão. Então, continuando aqui. Muitas autoridades judiciais não divulgam publicamente o valor do pagamento estimado, mas alguns já o tornam público. Destes, na província de Niigata, onde tem a maior produção de arroz do Japão, a sede da JA Zeno, da província de Niigata, que decidiu sobre uma diretriz de pagamento estimado do arroz, com o arroz koshihikari regular, tá, o koshihikari normalzão, tá, fixado em 23 mil ienes o saco de 60 quilos, com um aumento de 6 mil ienes, ou 35% em relação ao valor anunciado no ano passado. Então já dá para você ter uma ideia que o troço está ficando esquisito. O preço do Uonuma Koshihikari aumentará em 5.500 ienes em relação ao ano passado, para 25 mil ienes por 60 quilos, né, com um aumento de 28%. Então já dá para você sacar que para o ano que vem, o saco de arroz vai passar de 10 mil ienes. Fácil, fácil. Se levar em conta esses aumentos aqui. Isso fora a inflação. Tá? Porque se você pega esse preço de agora, você já coloca... Você vê que o mais baixo aqui, 28%. Você já vai beirar ali os 10 mil ienes. Vai para 9 mil e burdoada. Aí chega a inflação, 10 mil, puf. A JA Zeno Akita também forneceu às partes relacionadas uma estimativa de pagamentos em março, planejando aumentar o pagamento do arroz Akita Komachi
em 7.200 ienes por 60 quilos. O valor anunciado no ano passado para 24 mil ienes, ou 42% de aumento. Além disso, Fukui planeja aumentar o preço do arroz Koshihikari em 4.800 ienes por 60 quilos, ou 28% em relação aos 22 mil ienes anunciados no ano passado. Então você vê que o aumento mais baixo do arroz que nós teremos para a próxima safra é 28%. Tá. As JAs locais geralmente fornecem estimativas de pagamento do verão ao outono de cada ano, mas este ano eles forneceram antes do plantio do arroz e aumentaram os valores com o objetivo de incentivar os agricultores a enviar seu arroz. O que isso quer dizer? Que eles estão comprando toda a safra mesmo antes do plantio. Então é aquela velha história, eles já estão comprando tudo ali. Então outros intermediadores que dependendo, esperariam chegar a época da colheita para ir lá comprar, não vão ter mais arroz. Então você viu o tamanho da prática? Eu não posso falar que é ilegal porque o governo permite, mas você vê que é traiçoeira esse tipo de prática. Você vê que eles já estão inflacionando o mercado antes da colheita da próxima safra. Então você já sabe que a próxima safra já vai ter aumentos de 28% a 40%. É tenso pra caramba. Na cidade de Uonuma, no estado de Niigata, uma área de cultivo de arroz, alguns agricultores estão recebendo ofertas de empresas atacadistas de preços mais altos que no ano passado para sua nova colheita de arroz, né, no outono, resultando em uma competição acirrada entre os revendedores para adquirir o arroz. Então pensa comigo, dependendo, a JA chega lá pro cara, ó, te ofereço 30%. 30% com 4, né? É bacana, né? Te ofereço 30%. Aí chega um outro cara, ó, ele tá te oferecendo 30, te pago 40 para você vender para mim. É nisso que acontece, o preço do arroz está cada vez maior. Tá cada vez subindo mais. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. E como é que a coisa vai ficar pro ano que vem. Já. Porque a colheita desse ano, até eles fazerem a colheita, processar, tá? Já vai dar ali dezembro, janeiro. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa vai ficar cada vez mais cara. Então se você quiser absorver um pouco dessa inflação do arroz, já começa a comprar agora. E faça um grande estoque agora. Tá. Seki Takashi, que administra cerca de 90 hectares de campos de arroz na cidade de Uonuma e Minami Uonuma, começou a plantar o arroz no dia 1º de maio. Entre março e abril, Seki recebeu cerca de 5 consultas de empresas atacadistas querendo comprar o arroz novo para ser colhido no outono. E este é a primeira vez que ele recebeu uma consulta desse tipo antes do plantio de arroz. Então o que praticamente está acontecendo o quê? A famosa leilão reverso. Geralmente, né, o que acontece? Leilão. Geralmente a pessoa vai lá, dá o produto dela, todos dão um lance. Só que agora está acontecendo o contrário. Todos estão dando um lance num produto que ainda nem existe. É o famoso leilão reverso ali. Dependendo do produto já existe, só que todos querem comprar. Então você vê que o negócio, porque ele não está ofertando. Por isso que fala o leilão reverso. Porque primeiro o cara oferta, todos dão um leilão. Fazem as apostas ali. E agora é o contrário, o cara não está oferecendo e já estão ofertando o produto. Antes que alguém fale, já falei, qual que é a diferença do leilão reverso que você está falando? Acabei de explicar. Tá. Se postar no comentário perguntando, não respondo. Já por antemão. Então já dá para você ter ideia do tamanho da coisa, como é que tá. Então dependendo, para ter aumentos cavalares acima de 40% é fácil? Muito fácil. Porque igual, por exemplo, se a JA chega pro cara assim, ó, te oferto 40%, pá, 40%.
Aí chega um hotel de luxo lá em Okinawa que precisa assim, ó, te pago 60. Olha aí. Então você ia ver que o preço desse arroz de Onuma vai ter 60% a mais caro. E caso a empresa não compre tudo, fique aquela fração para trás, vai estar com 60% mais caro para poder igualar o preço. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa vai ficar daqui para frente. Tá? O Japa está te alertando. Acredite se quiser. SEC envia todo o arroz que colhe todo ano diretamente para uma empresa atacadista, sem passar pela cooperativa agrícola. Então você vê que nesse caso aqui a JA, ó, né, se lasca. No ano passado ele vendeu uma média de 25 mil ienes por 60 quilos. Mas este ano lhe ofereceram de 20 a 30% mais alto. Isso se não vier outra pessoa fazer uma aposta maior. Então, porque dependendo desses 20, 30% ficar mais caro. De 30 a 40, 40 a 50. Vai depender de quanto ofertarem pelo arroz dele. Ali. A sede da JA Zenô, em Niigata, estabeleceu uma diretriz para o valor estimado a ser pago antecipadamente aos agricultores e indicou sua intenção de aumentar o preço do Onuma Koshihikari em 28% em relação ao ano passado, no caso que seria esse ano. Tá? Como resultado, acredita-se que empresas atacadistas estejam oferecendo preços mais altos do que isso na tentativa de garantir o arroz. É o que eu estou explicando. Né? Você vê que eles falaram aqui o que eu já havia explicado antes. Então está tendo esse leilão reverso no mercado. Então, como é que se diz? A inflação do arroz vai parar? Não. Por mais que o governo tente inundar o mercado, ele não vai conseguir dar essa brecada. Tá? O governo ele teria que parar primeiro com essa ideia, proibir esse povo de querer comprar o arroz antes da safra, pagando mais caro, porque isso nunca vai parar. Essa inflação nunca vai parar. Esse é o grande problema. O preço de varejo atual está muito alto e não é bom para os produtores, né? Não é bom para os produtores se os consumidores continuarem se afastando do arroz. Por isso que existe a inflação. A inflação ela serve para parar, brecar compras. Essa é a função da inflação. Só que você vê que a própria cooperativa do Japão está tentando inflacionar. Porque o arroz é um commodity que já está enraizado na cultura japonesa. Então, certos pratos sem o arroz não faz sentido. E não pode ser qualquer arroz. Se colocar certos arroz, por exemplo, tentar fazer certos pratos com arroz agulhinha, não vira. Tem que ser o próprio arroz japonês. Só que nisso que quer bem essa pancada. Quero que o governo tome medidas para garantir que o arroz seja comercializado a um preço justo, disse SEC. Só que da forma que não tá rolando. Tá? Então, aqui, prospecto aqui, né? O preço do arroz normalmente aumenta à medida que vários custos e lucros de cada negócio são adicionados à medida que ele é distribuído dos agricultores para as cooperativas agrícolas e depois dos atacadistas e varejistas. Então você vê que tem vários intermediadores ali dependendo. Entretanto, há casos que os preços não são determinados por cooperativas ou atacadistas. Então, os preços não são determinados uniformemente. Primeiro, pagamento estimado. O ponto de partida para o preço do arroz no processo principal de distribuição é o pagamento estimado pago pela cooperativa agrícola aos agricultores. Normalmente as cooperativas agrícolas locais determinam o valor aproximado do pagamento por volta do verão, antes da colheita, levando em consideração os custos dos agricultores na produção do arroz, o preço de varejo do arroz naquela época e os preços oferecidos dos agricultores por coletores de arroz concorrentes. Por que eles fazem isso nessa época? Porque tem a entre safra. A entre safra é a época que tem menos produtos e aumenta o valor.
Você vê que na época da entre-safra, quando falta batata, da entre-safra de batata, você vê que o preço da batata é mais caro. E outros produtos. Da entre-safra eles fazem isso. Então você vê que eles fazem isso num momento muito propício. Para não falar num momento muito sacana. Né? Entretanto, quando a cooperativa agrícola tiver uma meta de vendas concreta, ela poderá pagar ao agricultor um valor adicional igual à diferença entre esse valor de venda esperado e o pagamento estimado que já foi feito. No ano passado, muitos desses casos de pagamentos estimados nos principais áreas produtoras foram inicialmente fixados em 16 mil a 18 mil ienes, o que foi de 20 a 40% maior do ano anterior. No entanto, como o pagamento de tendências subsequentes do preço de varejo e pagamentos adicionais à resposta da competição intensificada, a coleta, um número crescente de áreas agora está pagando mais de 20 mil ienes. Só que aqui nós estamos colocando só o preço que as empresas estão pagando para os agricultores. Nós estamos esquecendo de colocar o quê? O preço que vai ser vendido nas lojas. Porque quem está vendendo, ele quer lucro. Então, dependendo, ele coloca de 20% a 30% ou até 35% a 40%, dependendo da ocasião. Épocas sazonais de festa, você vê que eles aumentam muito mais o valor. Mas uma média igual, por exemplo, se está subindo diretamente no agricultor 30%. Quando ele for para a loja, além dos 30%, mais os 30% da loja. Para a loja ter o lucro. Então são o quê? 60% de aumento. Então já dá para você ter ideia agora que o bicho vai pegar. Continuando aqui. Após a coleta do arroz, os agricultores, os coletores como a JA Group, que é a cooperativa do Japão, determinam o preço de venda aos atacadistas, levando em consideração o preço estimado de compra e o preço da compra, bem como os custos e a taxa de transporte e armazenamento, no caso logística. Então você vê que aqui eles colocam esse preço que eles pagaram para os agricultores, mais o preço de logística e mais o preço para revenda, que dependendo da situação pode ultrapassar os 60%, porque nós temos aqui agora o preço de logística, porque então aqui acrescentou mais, por exemplo, mais 10%, mais 20%, então que seria 30% daqui, 30% daqui, mais 20% de logística, 80% de aumento. Olha aí. Tá? Então você vê que o Japa aqui está te dando uma aula de economia. Então eu acho que eu mereço. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Então já dá para você ter uma ideia que para o ano que vem pode esperar mais outro quase 100% de aumento. Tá? A não ser que o governo intervenha muito ferrenhamente. Caso contrário, pode esperar. Tá? O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca estima-se que os custos incorridos na etapa da empresa que coleta em torno de 22 mil ienes por 60 quilos. O Ministério da Agricultura do Japão pesquisa os preços de venda de agentes de cobrança para atacadistas todos os meses e publica os resultados como indicador chamado de preço de transação relativo. E o preço relativo das negociações de março desse ano, que inclui o arroz estocado mais barato, foi de 25.876 ienes por 60 quilos, o que incluindo imposto sobre o consumo, que em média para todas as marcas 68% mais caro que o mesmo mês do ano passado. O que eu acabei de falar agora há pouco, com os próprios dados do Ministério da Agricultura do Japão. Então você vê que é quase 70%. Ele ainda foi legal, porque se ele for colocar todos os valores, isso ultrapassa os 80%. Tá? Os atacadistas. 3. Preço de atacado. Os atacadistas determinam o preço do atacado para os varejistas e os restaurantes, levando em consideração o preço de compra de agentes de cobrança, aquilo que eu já havia explicado antes, que tem restaurantes, hotéis, etc. que compram. Bem como os custos de polimento e ensacamento do arroz e seus próprios lucros. Não foram publicados os preços indicativos de mercado. Então você vê que eles estão escondendo.
Por outro lado, atacadistas às vezes se envolvem no que é conhecido transação à vista, nas quais eles emprestam uns aos outros quantidades relativamente pequenas de arroz que precisam em um determinado momento. Nessa transação, os preços altos geralmente ocorrem quando uma oferta e demanda estão apertadas. Aquilo que eu falei. Piorou, sobe-se o preço. Então, a parte de sazonalidade. De acordo com a empresa que opera um local de negociação, o preço de transação médio do Walmart Mashigura na segunda quinzena de abril foi de 47.264 ienes por 60 quilos, sem impostos, 2,2 vezes maior que o mesmo período do ano passado. Então você vê que o preço dobrou. Você vê que a média é 20 e alguma coisa, foi para 47. Então você vê que praticamente dobrou o preço do arroz. 4. Varejo. Supermercados e outros varejistas determinam o preço de venda de suas lojas, levando em consideração o preço de compra do atacadista, custos de logística e etc., mão de obra, e seus próprios lucros, aquilo que eu falei, dependendo do local, de 20% a 30%. O preço médio vendido nos supermercados de todo o país na semana que terminou no dia 27 de abril era de 4.233 ienes por 5 quilos, incluindo impostos sobre consumo, permanecendo mais do que o dobro do preço do ano anterior. E quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia alertado sobre isso. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho vai pegar? O bicho vai pegar. E estou trazendo para você de antemão. É notícia nova, japonês? Não é. É aquela notícia velha, déjà vu. Mas já estão anunciando para o próximo ano. Então já estou trazendo para você com muita antecedência da próxima colheita. Aí se você quiser, ou tiver condições ou não, de ter, como é que fala assim, sua absorção em relação à inflação ou não, quiser acreditar no Japão ou não, fica a seu critério. Mas, verdade seja dita, já podemos esperar pelo menos de 70% a 80% no aumento do arroz para o ano que vem. Tá? Se for colocar todas as custas, desde como é que fala assim, da venda do agricultor direto, logística, hospedagem, lucratividade, etc., você já pode colocar 70%, 80% ali. E dependendo, se juntar a inflação, 100%. Um outro 100% de aumento. Tá? Então a coisa vai ficar esquisita? Muito. Se você puder estocar arroz, estoque, porque você vai absorver muito esse aumento de preço. Porque a coisa não vai brecar aí. Tá? Já para estar te avisando, quer escutar? Aí fica a teu critério. É o famoso livre-arbítrio. Já é o segundo ou terceiro vídeo falando sobre o livre-arbítrio. Mas ele está aí. Né? Vai ter questão das pessoas quererem, né, acreditar ou não. Mas não quiser acreditar em mim, paga o preço, segue a vida. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal em relação ao Japão, que você vê que a coisa está cada vez pior. E eu vou ficando por aqui e mais do. É assim que me quebra as pernas, miséria. Vamos ter que desligar direto na câmera, né? Bugou o telefone.